E, e eu lembro que teve uma vez que o André ele me chamou pra ir orar na casa dele. Era um sábado. Era um sábado. Falou assim, Vaso, vamos. Ele só me chamava de Vaso. Nós chamávamos de Vaso. Vamos orar hoje? Aqui em casa e tal. Nós vamos começar a tal hora, mas é 100 horas pra terminar. Hum. Falei assim, ai, bora aí. Vamos. Cheguei na casa dele 1 hora da tarde. 1 hora? Acho que foi isso. 1 hora ou meio-dia. Nós ficou ali na casa dele orando. E a mãe dele tinha ido pro Rio, né? De jeito que ele tava lá sozinho. Ficou só eu e ele. Ali na casa dele orando, orando, orando. Cara, sem brincadeira, nós ficamos umas 3 horas orando. Umas 3 horas. Foi uma época mais maravilhosa da minha vida. Esse dia, especialmente, quando nós terminou de orar, nossa, eu me sentia leve, ele se sentia leve. A oração faz isso. Ah, você tá doido. O tanto que eu chorei, ele chorou, falando em línguas ali e tudo mais. Mas sem brincadeira, foi 3 horas orando. Que bênção. 3 horas orando. E daí a pouco, 5 horas, nós tínhamos um culto de jovens lá na Quadrangular. E 5 horas nós tava lá no culto também, cara. Então, tipo assim, nós era, entre aspas, assim, muito fominha, né, pelas coisas de Deus, por culto e tal. Então, nosso foco era esse. Mas hoje em dia, sim, eu vejo que falta um pouco disso, sabe? Eu vejo que falta um pouco disso e às vezes eu me pego até pensando se hoje em dia eu sou um bom exemplo, né? Pra criar sede, né, nessa nova. Nos adolescentes que estão vindo, né? Nos jovens que estão chegando, né? Porque você viveu isso, você Porque teve essa isso, experiência. isso, Teve isso. alguém, por exemplo, né, que colou em você, que Exato. que te chamava realmente, que fez você voltar para as coisas de Deus, né? Sim, sim, sim. E você também tenta hoje aquilo que fizeram com você também está fazendo. Sim, com certeza. Eu busco demais isso hoje em dia. É, incentivar, né, de alguma forma, o meu próximo, né, seja um jovem, seja um adolescente, né, a estar buscando, até ser sedento realmente, né, pelas coisas de Deus. Mas hoje no contexto, né, que eu vivo hoje, eu vejo que o que mais realmente se fala é questão de valor, é namorado e tal. Até mesmo os adolescentes, 14, 13 anos, a É. preocupação deles hoje em dia é namorada, né? É só namorada, namorada. Quando você tá ali num assunto espiritual, não, e aquela varoa ali? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém, glória a Deus. O pai da moça Mateus daí, 5:6. meio lote, ele não tem condição de comprar um plástico para sair do sereno, mas quer namorar, né? Mas quer namorar, tipo isso. Então tá bom. E, mas, mas eu vejo que, tipo, a, a, a responsabilidade, assim, né, uma certa responsabilidade recai sobre nós jovens, sabe? Influenciar os adolescentes de uma forma positiva, né? A, a, a tá mais envolvido nos trabalhos, tá realmente buscando as coisas de Deus. Só que tem um porém também, né? Nós que somos jovens, igual, por exemplo, eu tô com 24 anos, né? Então, eu Não é tenho, errado também, não é que seja pecado, por exemplo, a gente fala assim, né? A gente acha que é pecado. As sim, pessoas batem, elas são tão radicais quanto é isso. Por exemplo, um jovem tá com 24 anos, por exemplo. 24. Não, você não tem que pensar em namorar. Você tem que pensar em namorar. Sim, Né? sim, Talvez isso não vai ser a sua prioridade. Por exato. exemplo, me chamou para ir no evento, eu vou lá por conta de uma varoa. Não, eu vou lá por conta de Deus. Mas quem Exato. sabe não tem uma benção lá Sim, também, sim, né? sim. Mas a questão é o equilíbrio, né? Exato, Tentar exato. controlar isso, mas é por esse caminho, né? Ou não, só você tem uma leitura diferente. Não, concordo, concordo. Até porque, como se diz, o melhor lugar pra gente, querendo ou não, conhecer uma pessoa de Deus é na igreja, né? Qual igreja aqui? Protestante? Protestante, claro. Claro, claro, sem sombra de dúvida. Protestante, evangélica. Então, o melhor lugar pra vocês conhecer uma pessoa que compartilha da sua fé é na própria igreja, né? Mas, como você mesmo disse, não é a prioridade, Sim, né? verdade. Ainda mais para um adolescente. Né? Tá iniciando a vida agora. Nem Pra iniciou. você, qual que é a idade boa, por exemplo, o cara pensar sobre isso? Depois dos 18.
Depois dos 18? Depois dos 18. Começar a pensar em namorar. É mesmo? Começar a pensar em namorar. Porque vamos pôr aí, né? Vamos pôr um camarada que ele ainda é adolescente, ele lá ainda não trabalha, Sim. né? Como é que ele vai dar, às vezes, um presente pra namorada? Vai fazer uma gracinha? Perde o pai e a mãe. Ó, tá louco? Não dá, não? Tá entendendo? Aí, vamos pôr aí que o Então, camarada... pelo menos um trabalho ele tem que ter. Tem então, que na ter, sua ué. leitura. É, Hoje, graças a sendo Deus, pelo jovens. menos a gente tem visto isso, pelo menos nas igrejas, na nossa igreja mesmo, menino começando a trabalhar bem novo, né? Sim, tem tenho- bastante, tem bastante. Tem, né? Graças a Deus. Eu Graças- acho isso importante também. Importante. Começar a trabalhar cedo, né? Que isso vai lapidando, vai moldando, né? O pessoal, né? Pra vida adulta. E... Aí eu perdi o raciocínio aqui. Nós tava falando sobre Você o estava trabalho. falando da questão da idade. Isso, 18. Porque aí vamos supor, um camarada, ele ainda tá na fase da adolescência, ele não trabalha ainda, né? Aí ele vai começar a trabalhar quando ele fizer 18 anos, quando ele for maior de idade, né? Aí ele já vai começar a pensar em namorar com 18 anos, ele tá começando a fase adulta agora, ele não tem nenhuma reserva financeira, ele não tem nenhuma estrutura, o que fazer com aqueles ganhos dele, né? Então, 18 anos, começar a pensar em namorar, né? Isso é pro homem, no caso. Pro homem, pra moça também, né? Depois dos 18 ali. Mas eu acho que pro rapaz é um pouco mais essencial. Porque, querendo ou não, pro rapaz, vejo eu que tem uma responsabilidade maior dentro de um relacionamento, né? Então, aí, que ele começar a namorar mesmo, uns 20. Uns 20. 20 anos. 20. Que aí ele já vai ter às vezes uma boa estrutura financeira, entendeu? Às vezes ele já vai ter adquirido alguma coisa, né? Ele já vai ter se estruturado num serviço. Vamos pôr, o camarada ele começou a trabalhar com 18 anos. O primeiro emprego dele não agradou. Aí daí 9 meses tá saindo do emprego, fica mais 4 meses desempregado, vai arrumar outro, já tá quase beirando os 19, você tá entendendo? Não sabe ainda o que vai fazer da vida, né? Qual profissão vai seguir, qual carreira vai seguir. Então tem que se pensar em tudo isso quando se fala em relacionamento. Nossa, principalmente relacionamento. E esse fator do trabalho, ele é importante. Eu lembro uma vez que, acho que foi até com o Gui, que eu conversei com o Gui. Eu lembro uma vez, se eu não estou enganado, ele... Nós estávamos nas E 6 foi até num tom de brincadeira, na verdade, né? E eu lembro que ele não estava sobrando tempo para ele aprender a tocar violão. Sim. Aí ele falou comigo que ele ia abrir mão do trabalho para tocar violão. E só que ele falou que estava já pensando em, né? Acho que eu já estou na hora de conhecer alguém e tal. Sim. Eu falei, então você não pode sair do seu trabalho para aprender a tocar violão. De jeito Porque se você chegava a pedir a moça, por exemplo, para namorar pedir o pai dela para namorar e ele perguntar, o que você faz? Eu sou aluno, eu toco violão. Aprende a tocar violão. Tô aprendendo a tocar violão. Então, né? Ô, cara, isso, só pegando um gancho Foi sobre guitarra, essa... Danilo, mas foi guitarra, mas foi isso mesmo, a história. Só pegando O um Gui gancho. não tava puro no dia, o Gui não tava bem. Isso já tem muito tempo, né? Pegando um gancho sobre essa questão do relacionamento, cara, eu acho que teve esses dias pra trás, né, conversando com a minha mãe, eu acho uma coisa muito interessante, que hoje eu tô conhecendo uma moça, né, tô conhecendo uma moça e tal, aí ela, fala comigo como que é a mãe dela e tal, aí teve um dia que aí ela me mandando um áudio, a mãe dela brincou, né, falou assim, fala com ele, que você quiser vir cá lava vazia, pode vir. Aí, beleza. Aí ficou nisso assim. Aí essa moça, ela me falou sobre questão de capinar lote. Falou assim, não, mas você vai ter que capinar lote também, que não sei o quê. Aí eu comentei isso com a minha mãe, né? Assim, ali levando como uma brincadeira, mas também sabendo que possa ser sério, né? Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, porque antigamente tinha muito isso, né? Quando o rapaz ia pra pedir a mão da moça em
em namoro, eles faziam esse teste, né? Colocavam o rapaz pra capinar lote pra ver se o rapaz era realmente trabalhador. Já interessante isso, né? Era uma coisa que eu não sabia. Minha mãe compartilhou ali comigo. Falei assim, olha, interessante. Imagina, né? Você Sim. vai namorar com a moça, você não sabe fazer nada, você não tem um trabalho. Louco é o pai deixar ela namorar com você, meu filho. Tá doido? Vai sustentar a moça como? Não tem Ai, como. ai, ai. E se, o- Maravilha, e gente. se hoje, Muito legal e mesmo se, esse tema, muito legal esse bate-papo aqui. e se hoje existisse esse teste em Danilo? Quantos homens iam conseguir sobressair? Ixi, Boa pergunta. se hoje em dia tivesse esse teste ainda, nossa, eu acho que ia ser a minoria, viu? Bem a minoria. Aí eu pedindo, não tem uma outra coisa pra me fazer aí, não? Maravilha. Já se passaram aqui 50 minutos. O tempo passa rápido, né, meus irmãos? Um bate-papo bem legal aqui com o nosso querido irmão Danilo Ramos, né? E você que está nos assistindo, você que está aí no nosso chat, manda aí a sua pergunta. Nós temos perguntas, já temos pergunta. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Se você ainda não nos segue lá nas nossas redes, lá, segue nós lá no Instagram, no Facebook, TikTok, né? O X, temos ali também. X. X. Hã? É isso. Segue a gente lá.